Olá, pessoas lindas, como é que vocês estão? Então eu estou a andar na rua e vou tentar falar um bocadinho com vocês enquanto ando na rua. Se andar assim em ruas sossegadinhas, acho que consigo falar e não incomodar ninguém. Então, como vocês podem ver, eu ainda estou a andar com a máscara na cara neste momento porque estou na rua e não há muita gente aqui na rua. Eu tenho a máscara posta para baixo. Se passar por muita gente, se entrar numa estação de transportes ou simplesmente se passar por muita gente na rua, é mais fácil subir a máscara assim do que andar a pô-la e a tirá-la completamente. E isto que eu estou a fazer é basicamente emular o comportamento dos japoneses. Mesmo quando está a chover, como hoje, ou quando está a fazer sol, quando quer que seja, é mais ou menos isto que as pessoas fazem, nem sempre com este tipo de máscara, muitas vezes com máscaras de tecido. Eu começo o vídeo assim para vos introduzir ao assunto de, aqui no Japão, os comportamentos que foram introduzidos, normalizados, tornados cotidianos em resultado da pandemia, estão para ficar. A máscara não era uma coisa nova. No Japão já se usava para tudo e mais alguma coisa, nomeadamente na época das gripes de inverno e na época das alergias da primavera. Para além disso, existe toda uma cultura da consideração pelo próximo, de pensar, prever aquilo que pode causar nervosismo ou incómodo nos outros. Então, quando me fazem as perguntas sobre mas a partir de 8 de maio acabou a pandemia no Japão, mas a partir de 8 de maio volta tudo ao que era antes da pandemia, o que eu tenho para vos dizer é o seguinte: haja ou não haja novas medidas acerca do controle de fronteiras do Japão, e a questão é que vai haver medidas mais aliviadas e medidas mais facilitadas para o controle de fronteiras no Japão, é absolutamente certo que as medidas de entrada no Japão vão ser facilitadas porque o Covid desce de classificação aqui no Japão. Mas isso não significa que no dia a dia os japoneses passem de um dia para o outro a achar que nada mudou. Porque os hábitos, uma vez enraizados, são muito difíceis de sair. E nem sequer são desejáveis. Porque começou a aceitar-se coisas como medir a temperatura às pessoas na entrada de centros comerciais, ou na entrada de equipamentos desportivos, ou a entrada de recintos onde vai haver espetáculos. Então, todas essas coisas que têm a ver com usar luvas, desinfetar as mãos, medir a temperatura, haver uma câmara de infravermelhos na rua, etc. Sítios, que são sítios de atendimento ao público, que dizem: se você tiver febre, nós não o podemos atender aqui. Isso normalizou-se no Japão. E, portanto, mesmo que as medidas de controle de fronteiras fiquem mais facilitadas, vocês têm que contar na mesma que não podem ficar doentes com Covid enquanto estiverem no Japão. Senão não podem ir a lado nenhum. Além disso, a decisão de diminuir o nível de perigosidade, o nível de gravidade da doença do Covid aqui no critério do Japão tem a ver sobretudo com o governo poupar dinheiro. Porque quando o Covid estava no máximo de gravidade a nível da sua classificação, havia fundos governamentais para pagar os tratamentos dos japoneses quando ficavam hospitalizados com Covid. E agora esses fundos já não são alocados para fazer isso. Portanto, o Estado vai poupar dinheiro porque já não vai ter que cumprir as suas próprias leis de ter de pagar os tratamentos aos cidadãos do seu próprio país. Para além disso, se vocês ficarem doentes de Covid-19 enquanto aqui estão, mesmo que seja uma versão leve da doença, vocês têm que ser hospitalizados. Vocês, uma vez que detectam a vossa febre num destes pontos, vamos chamar-lhes postos de controle. Mas não são só instituídos pelo próprio governo, são mesmo sítios onde vocês têm de passar no vosso dia-a-dia. Estações de comboio, centros comerciais, restaurantes, etc. Hotéis, alojamentos,
Vocês têm que passar nestes sítios e, portanto, vocês vão ser detectados se vocês tiverem febre, mesmo que seja ligeira. E se vocês tiverem uma febre ligeira, o que vai acontecer é que vocês vão ter que fazer um tratamento aqui no Japão. Vocês não vão poder andar na rua doentes de Covid. E quando vocês tiverem que fazer um tratamento aqui no Japão, vocês vão ter que pagar tratamentos aqui no Japão. E isso é extremamente caro. Portanto, vocês vão ter que ter um seguro de saúde que cubra os vossos tratamentos no Japão. Já falo mais sobre isso quando passar uma rua mais sossegada. Então, como eu estava a dizer, parei aqui para comer no Bimkini Donkey. Então agora vou-vos dar uma explicaçãozinha. Há várias cadeias de restaurantes no Japão, que são cadeias a nível nacional, os proprietários são japoneses. Mesmo quando essas cadeias têm uma temática internacional, os proprietários costumam ser japoneses e o menu está adaptado aos japoneses. Contudo, em algumas cadeias, como por exemplo a Bimkini Donkey, têm menus, eu diria, semi-ocidentalizados, no sentido em que têm coisas como carne de vaca ou batatas fritas. Então, é bom conhecer onde é que eles se localizam e qual é o tipo de menu. Para mim é importante, porque às vezes estou a viajar com pessoas que chegam um bocadinho avariadas da barriga, ou estão a viajar com crianças e precisam de um menu mais friendly, não conseguem entrar logo a 100% na comida japonesa, então é bom saber onde é que estas coisas se localizam e que tipo de menus é que eles têm, tiro fotografias, ficam referências, etc. E depois posso-vos dizer onde é que vocês devem ir. Ou posso-vos indicar e acompanhar se tiverem que ir. Então, continuando a conversa sobre o famoso, que agora já é famoso, está-se a falar muito na internet, dia 8 de maio e o que vai mudar no Japão. Então é assim, se vocês estiverem a pensar a vir aqui a correr para o Japão só porque eventualmente vão deixar de pedir os certificados de vacinas e os testes de Covid e tal, e pensar, tipo, o Japão já está fácil de andar lá, já é fácil entrar, já posso entrar como se não fosse nada. Esse esquema de pensamento é o contrário de como é que se vive no Japão e de como vocês podem ter uma boa experiência aqui no Japão. Porque é um sistema de pensamento baseado no vosso desejo egoísta de não fazerem nenhum esforço para pouparem as pessoas de eventualmente ficarem infectadas. E também é um bocado um tiro nos pés, é uma má estratégia, pouco inteligente, porque isso significa que vocês vão contribuir para o aumento da circulação da viralidade de uma coisa que, se vocês ficarem afetados, as vossas férias vão ficar estragadas. Então eu convido-vos a reconsiderar a vossa perspectiva
e a pensar que aqui no Japão, independentemente das medidas de entrada estarem mais facilitadas ou não, vocês têm que estar com a extrema cautela, número 1. Número 2, aplicarem medidas de usar máscara, desinfetar as mãos e distanciamento social, como os japoneses as aplicam e como os avisos em todo o lado vos dizem para aplicar. Esse é o número 2. E número 3, fazerem um bom seguro de saúde que cubra as despesas médicas por infecção de Covid-19, porque se vem aí uma horda de turistas e eles vão, 90% deles, comportar-se mal e negligentemente, isso significa que o número de casos no Japão vai aumentar, isso significa que vai haver mais surtos e significa que a vossa probabilidade de ser infectados vai aumentar. Então, na verdade, para mim, pelo menos, numa macroanálise, eu preferia que existisse a app, que existisse as medidas de controle da pandemia no sentido em verificar que as pessoas que entram estão vacinadas ou verificar que as pessoas que entram têm teste feito, porque isso tornava tudo muito mais justo e muito mais sensível para toda a gente. Nós estávamos a sobrecarregar o sistema de saúde japonês indiretamente porque estávamos a contribuir para a viralidade. Ainda por cima agora, imaginem, agora os japoneses já não têm apoios do Estado para contribuir para as despesas médicas deles. Portanto, eu prevejo que no início vai ser um pequeno desastre, vai aumentar muitos casos infectados e não vai ser nada bonito. Portanto, se vierem, venham com muitas cautelas, muito respeito para o sítio onde vão. Nem de propósito, só aqui à beira de um mini Shinto Shrine. Há estes mini Shinto Shrines em todo lado. Estou debaixo de um viaduto, estou simplesmente a andar de um lado para o outro. Venham com muito respeito e venham com sensibilidade. Porque não é porque as medidas de entrar no Japão estão mais fáceis que isso significa que vocês se possam comportar aqui como se estão a comportar em Portugal, Espanha, França, Alemanha, etc. Os sistemas de saúde não são os mesmos, as circunstâncias da população não são as mesmas, os tipos de vírus em circulação não são os mesmos e, sobretudo, aquilo que implica ficar infectado aqui não é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa quando vocês estão fora de casa em viagem, quanto mais quando estão num país em que, se vocês ficarem infectados, podem, por exemplo, não ser aceitos no próximo alojamento que vocês têm reservado. Então, pronto, são esses os meus avisos. Não olhem só para as regras As regras dizem que sim, olhem para o contexto todo, como é que se vive neste país, como é que funciona andarem aqui ou não. E se tiverem perguntas mais específicas, mandem para mim, como sempre, já sabem, eu procuro responder. Se forem respostas rápidas, respondo logo pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo Messenger. Se forem várias coisas que juntas fazem sentido, façam um videozinho. Um grande beijoca para todos. Está a terminar a minha pausa de almoço, por isso, lá vou eu.